8h16, vamos falar de futebol agora. Final de semana teve rodada do Campeonato Paulista. Santos, Palmeiras, Corinthians venceram e o São Paulo foi o único que não fez a lição de casa, hein? Perdeu para o Novo Horizontino no sábado. Primeira derrota do técnico Hernan Crespo. O futuro da competição agora é incerto. Vamos chamar então o Marcel Capretes para bater um papo com a gente. Boa tarde, Marcel. Começando com essa rodada do final de semana do Campeonato Paulista, o que a gente pode pontuar aí? Falando primeiramente do São Paulo, né? Primeira derrota sobre o comando do Hernan Crespo, né, Marcel? É verdade, Leandro. Mais uma vez, grande abraço, boa tarde a todos. Pois é, o São Paulo vinha de 2 goleadas, venceu o Santos por 4-0. Antes havia vencido a Inter em Limeira também por 4-0, e aí veio esse choque de realidade. Mas calma, quando ganhou de 4-0 do Santos, eu não falei que estava uma maravilha, e agora que perdeu um bom time do organizado Clube Novo Horizontino por 2-1 no sábado, eu também não falo que nada mais serve. Calma, foram só 4 jogos do técnico Hernan Crespo, e em 4 jogos não dá para avaliar muita coisa, nem para o bem, nem para o mal, viu, Leandro? Molecada do Santos continua dando conta do recado. Vitória contra o Ituano, time aqui da nossa região. Jogo também no sábado, né, Marcel? 2-1 pro Peixe. Exato, o Ituano jogou bem, hein? Foi um grande jogo, tá? Eu acompanhei de perto essa partida. O Santos venceu por 2-1. Os 3 gols foram na primeira etapa. Primeiro tempo super movimentado, né? O Santos saiu na frente, o Ituano empatou 2 minutos depois. O Santos acabou marcando o segundo gol. A segunda etapa caiu um pouco de produção. O Ituano teve mais oportunidades, mas faltou aquela competência, aquele detalhe para conseguir empatar a partida. No mais, claro, né? O Ituano, poxa vida, vinha invicto na competição em 3 jogos, eram 2 vitórias e um empate. Claro que seria bom, pelo menos, trazer um ponto para Itu lá da Vila Belmiro. Mas jogos assim contra times grandes, meio que está no planejamento uma derrota, né, Leandro? Verdade, Marcel. Agora a gente sai do sábado, vamos para o domingo. Palmeiras e Corinthians entraram em campo. Palmeiras um pouco mais cedo enfrentou a Ferroviária no Allianz Parque. Boa parte do elenco do Palmeiras ainda de férias, né? Os jogadores titulares após as 3 conquistas da temporada passada. E ainda assim, deu conta do recado, a molecada foi lá, Danilo marcou gol. Rafael Elias, esse papagaio também deixou o dele, né? Vitória do Palmeiras tranquila, Marcel. É verdade. Tranquila, os 2 gols foram no segundo tempo. No primeiro tempo, a Ferroviária marcou muito bem. Ferroviária do técnico Pintado não deixou essa molecada do Palmeiras jogar, né? O time reserva, o titular está de férias, descansando. Mas no segundo tempo prevaleceu essa boa garotada do Verdão. Saíram os 2 gols e o Palmeiras venceu por 2-0. E fica aquele porém também de novo, né? Se na quinta-feira, quando o Palmeiras ganhou do São Caetano por 3-0, o destaque foi o Lucas Lima. E muita gente já falou, tá vendo? Ó, o Lucas Lima mudado, agora vai. Ontem foi titular e não jogou absolutamente nada o Lucas Lima. Verdade, essa irregularidade do Lucas Lima. Tem partida que ele come a bola, tem outras partidas que ele dorme em campo, né? Mas vamos falar do Corinthians agora para fechar a participação dos grandes. Corinthians entrou em campo um pouco mais tarde, né? Já era a noite do domingo, pegou o São Caetano. São Caetano que tem um elenco bem limitado esse ano. E o Corinthians, uma vitória magrinha. Fez a lição de casa, 3 pontos, é o que importa, né, Marcelo? É isso, 1-0, gol do Bruno Mendes de cabeça ainda no primeiro tempo. O Wagner Mancini está tentando achar uma formação ideal, né? Claro que o Corinthians está invicto no Paulistão, em 4 jogos, são 2 vitórias, 2 empates. Ainda não está agradando o torcedor corintiano, principalmente o setor ofensivo. A defesa está arrumadinha, o sistema defensivo do Corinthians tem funcionado, mas o ataque deixa a desejar. O jogo foi titular ontem muito mal, o Luan tendo uma sequência, mas ainda nem de perto aquele Luan que o Corinthians pagou uma fortuna naquele lugar. A gente teve um pequeno... Foi o melhor da época, o que mais preocupa o técnico Wagner Mancini. Teve um pequeno probleminha aí no final, mas deu para entender a conclusão do Marcel. E a gente agora segue falando do Campeonato Paulista, mas agora numa esfera para saber se vai continuar o campeonato ou não, né? Na semana passada a gente noticiou aqui que o governo pediu a suspensão de todos os jogos, os eventos esportivos no estado de São Paulo. A determinação, então, era que o Campeonato Paulista ficasse suspenso até o dia 30 de março. Com isso, 3 rodadas do Campeonato Paulista seriam canceladas. Mas a pressão da Federação Paulista de Futebol e até dos clubes é para que o campeonato ocorra. Teve uma reunião agora de manhã na sede da Federação Paulista, né, Marcel?
Teve, mas foi definido. Ainda estamos com um futuro incerto, mas aqui para a região vale uma informação muito importante. O jogo São Bento e Palmeiras atrasado vai acontecer nesta quarta. Então você acompanhando, você ligado aqui na TV Sorocaba SBT, pode anotar, quarta-feira, 7 da noite, teremos o jogo São Bento e Palmeiras, mas em Belo Horizonte, no estádio Independência. O jogo seria aqui em Sorocaba, agendado para o estádio Walter Ribeiro, mas como há essa determinação do dia 15 hoje até o dia 30 de março não poder ter jogo aqui em São Paulo, então o jogo está marcado para Belo Horizonte. Essa partida vai acontecer fora do estado de São Paulo. Confirmo, quarta, 7 da noite, São Bento e Palmeiras no estádio Independência em Belo Horizonte. Vai ter uma nova reunião amanhã. A Federação Paulista entendeu que dá para ter jogo aqui em São Paulo, levou essa informação e os protocolos para o governador, para a equipe do governo, ainda não há uma posição. Amanhã o Ministério Público vai ouvir também, e aí sim a gente pode ter uma sequência ou não do Campeonato Paulista, mas o mais importante, o que temos de decreto é que quarta-feira São Bento e Palmeiras jogam às 7 lá em Belo Horizonte. Leandro. Tá certo, Marcel, muito obrigado pela participação, tamo junto, forte abraço, viu?